Amém. Podem sentar, queridos. Amém. O que eu vou falar hoje para vocês é, em grande parte, o que eu iria falar domingo passado, mas Deus mudou a agenda. Falei quarta e hoje quero falar com alguns adicionais, com algumas coisas novas. O texto que acaba de ser lido fala de homens que nasceram, cresceram e viveram no mar, ou à beira-mar. Não havia segredos para eles na navegação, na pesca, dali tiravam sustento, dali eles compravam os seus bens, enfim, a vida estava ali no chamado Mar da Galileia, cujo nome original é Lago de Genezaré. Genezaré vem do aramaico Kineret, que significa harpa, lira, pelo formato do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, para nós brasileiros, nunca seria chamado de mar. É como, para um amazonense, o que chamamos de rio não é rio, é igarapé quase. O Mar da Galileia é um alargamento do Rio Jordão. O Rio Jordão desce lá das cordilheiras do Líbano e vai correndo, e ali na região de Tiberíades ele alarga, depois ele estreita e segue até o Mar Morto. Esse mar tem algumas características próprias, como a assinatura dele. Primeiro, ele é o mar mais piscoso do planeta Terra, relativamente falando. Não há nenhum mar que proporcionalmente tenha a quantidade de peixes que tem o lago ou mar da Galileia. O que já faz algo extraordinário eles lançarem as redes e não pegarem nada. Uma outra característica são as tempestades frequentes, justamente por ser um corredor geológico, tendo à direita de quem desce os contrafortes da Galileia com a cidade de Nazaré, e tendo à esquerda de quem desce as colinas de Golã, já em território sírio. O Mar da Galileia, ele tem 12 quilômetros de largura por 25 de comprimento. E muito da história bíblica está ali naquele pedacinho de terra. Foi num dia desses que eles navegaram, pela informação do texto, deduzimos que eles vinham de Tiberíades para Cafarnaum. Por alguma razão humana, para nós, Jesus não embarcou, para ele é que havia um projeto de Deus em ele não embarcar. E quando eles estavam se aproximando já da cidade de Cafarnaum, escureceu, as águas começaram a ficar agitadas, e a Bíblia usa o termo empolar-se, porque as tempestades lá não avisam, elas são repentinas e violentíssimas. E o texto é muito interessante porque frisa isso. Estava escurecendo, o mar começava a empolar-se e Jesus ainda não havia chegado, não havia estado com eles. Havia uma expectativa de que o Senhor chegasse, mas as coisas foram piorando, à noite, escurecendo, as águas tumultuadas e nada. E, como eu disse aqui quarta-feira, não preciso ter nenhum tipo de força sobrenatural para saber que nesse auditório há muitos de vocês que há muito tempo vêm orando por uma ação do Senhor, mas o que parece é que está escurecendo mais e o mar ficando tempestuoso e ele ainda não chegou.
Uma vez um disse a mim assim: bispo, quanto mais eu oro, piora. Há pessoas que me mandam mensagens com uma frequência regular, de idades variadas, por motivos variados, quase que beirando o desespero por isso, porque a hora H está chegando, já vem orando, pedindo, clamando, e ao invés do sol brilhar, começam a perceber a escuridão da noite, as coisas ficando agitadas, e Jesus, com quem elas falam e a quem clamam, ainda não chegou. Isso tem muito a ver com a vida, com a existência de cada um de nós. Uma das coisas mais extraordinárias da Bíblia é você pegar um livro que tem cerca de 5.000 anos de vida, mas fala ao homem moderno, fala à sociedade atual. E não é à toa que as maiores democracias do mundo nasceram pós-reforma em cima da palavra de Deus, de alguns ensinamentos, claro. Não é que se converteram em massa, mas aplicaram princípios. Eu sei que há pessoas que buscam, por exemplo, a restauração da comunhão com o filho, com a filha que perdeu-se em algum lugar da vida. Filhos que saem de casa, que vão embora. Filhos que não conseguem absorver ou realmente foram atingidos por comunicação que mais parecia bala. E a Bíblia diz: pais, não irriteis aos vossos filhos. Nós gostamos do texto anterior que diz: filhos, obedecei aos vossos pais. É bom, mas o mesmo contexto diz: pais, não irriteis, não provoque a ira, a raiva. E isso tem quebrado relações mais do que você imagina, e eu sei, pela confidencialidade da conversa, a comunhão rompida, o relacionamento formal, frio, tipo aquele só estou aqui porque não tem para onde ir. E quando as coisas apertam muito, saem mesmo sem ter para onde ir, e aí a ficha cai, e pai e mãe que amam filhos começam a orar, e orar, e orar, e orar, e orar, e ora em jejum, e ora em jejum, e ora, e percebem que está escurecendo. As águas estão ficando perigosas e vão afundar o barquinho. É nessa hora que eles dizem e que nós dizemos: a noite chegou, a tempestade aumenta e Jesus ainda não apareceu. Ou em outras áreas da vida, nos negócios, por exemplo, nesses dias difíceis de crise, onde eu ouço queixas do menor ao maior, onde todos sofrem, aqueles que são convertidos começam a orar, a buscar, e a coisa piorando. É exatamente isso que eu quero focar. Gente que ora e a coisa piora. Gente que vem orando e o filho torna-se mais rebelde. Gente que vem orando e o casamento vai desmontando. Gente que vem orando e os negócios vão caindo. Gente que vem orando e a saúde vai piorando. É como se diz aqui no texto: ora, ora, mas está ficando escuro, o mar tempestuoso e Jesus ainda não chegou. Cada um com sua luta. Quarta-feira eu lembrei Jacó. A luta de Jacó, o problema de Jacó era dinheiro. Teve um que foi ao meu gabinete e disse: bispo, eu não posso ver um dinheirinho fácil que começa a tremer. Para outros isso não é nenhum problema, mas para ele é. Era a luta de Jacó. Jacó tinha um caráter, nasceu com uma característica perigosa: a habilidade para enganar. Como eu já disse aqui, ele enganou o pai, enganou a mãe, enganou o irmão, enganou o sogro, foi enganando todo mundo até que chegou no fim do beco e desesperou-se. Chegou à conclusão que não mudaria por ele, ele deveria ser aquele tipo comum,
que dizia: é a última vez, só vou fazer essa vez, com essa eu encerro, com essa aqui eu fecho e vou ser um homem de bem. Uma vez um disse a mim: eu quero ganhar dinheiro de qualquer jeito, honesto ou desonestamente, disse-me ele, porque quando eu tiver muito vão me respeitar. Mera ilusão. Jacó viveu isso. Isso gerou um ódio na família do irmão com ele. O irmão chega a dizer à mãe que o que o motiva a viver, o oxigênio que eu respiro, diz o irmão Esaú, é matar meu irmão. Eu só vou ter sossego quando matar. É esse ódio que me nutre, isso dentro de casa. E Jacó foge. E por onde passa vai enganando, mentindo, enrolando. Um dia ele está no norte de Israel e recebe a notícia que o irmão está vindo com 400 homens treinados para a luta. E o objetivo é um só: matá-lo, matar Jacó. Aí ele treme, é quando ele entra no vale de Jaboque. E há o milagre que vocês conhecem. Agora, queridos, o que eu paro para pensar é que com a formação que teve em casa, porque era filho de Isaac, filho de Abraão, com os ensinamentos que recebeu, imagine você o conflito psicológico, emocional, de quem vivia um estilo de vida como Jacó viveu. Eu imagino que muitas vezes ele, como eu falei, jurou parar, jurou não fazer mais, é a última vez, e essa é a luta de muita gente que está olhando para mim aqui pela internet, e a minha luta e a nossa luta. Sansão. O problema de Sansão não era dinheiro, era mulher. Eu fico imaginando se Sansão vivesse hoje. Agora, Sansão nasceu nas alturas de Etã, um lugar lindo, também no norte de Israel, alto, verde. Mas de vez em quando ele dava uma descida para o vale de Soreque, um vale árido, onde havia prostituição, onde havia paganismo, e toda vez que ele descia para o vale de Soreque, ele arrumava uma encrenca. Ele arrumava um relacionamento, meramente por prazer. Era aquele tipo para quem mulher significava prazer, para falar dela só hoje. Depois eu prego dizendo dos homens. E ele ia, tinha uma aventura, subia, ia, tinha uma aventura, subia. E eu tenho a impressão que Sansão tornou-se aquele tipo que dizia: qualquer bronca eu resolvo, qualquer porta eu abro, vou fazer o que eu quero e me viro e dou um jeito. Até que chegou onde vocês sabem. Agora, eu imagino, com a formação que tinha, com os pais que tinha, a exemplo de Jacó, a luta que ele travou para parar e não conseguia parar, era como se dissesse: é maior, muito maior do que eu. Forte, vigoroso, corajoso, mas destruído. E o fim da história vocês conhecem, quando ele ora a Deus e diz: eu quero morrer, mas na minha morte eu quero que tu me restaures. E diz a Bíblia que mais foram os que ele destruiu na morte do que na vida. O que eu quero dizer é que cada um tem sua luta. Ontem eu estava lendo o livro de Esther, o povo de Israel em luta, escravizado. Ainda me aparece um indivíduo chamado Amã, e Amã então convence o rei Assuero simplesmente de praticar um genocídio, e a ideia que ele dá é a seguinte: vamos levantar forcas por todo o país, e no dia tal, do mês tal, o Senhor decreta, e naquele dia, naquela hora, no país inteiro, no mesmo instante, todos os judeus que aqui habitam serão enforcados e não vai sobrar nenhum.
E Assuero comprou a ideia, porque Amã veio com muito dinheiro, prometeu um depósito gigantesco. E o tempo vai passando. Esther lá se sentindo impotente, Mardoqueu não tinha, digamos, prestígio pistolão para chegar na presença do rei. Era um judeu simples, do campo. E as forcas sendo construídas, as forcas sendo erguidas em toda a nação, e muita gente olhava e não sabia para que era. Depois é que a notícia foi chegando, que no dia tal, na hora tal, ao amanhecer, todos os judeus que ali viviam iam ser enforcados. E eles começam a pedir a Deus socorro, a clamar a Deus, e nada, a coisa piorando. Parece que quanto mais oravam, mais forca aparecia. Parece que quanto mais clamava, mais as forcas iam sendo construídas, ao ponto de onde eles olhavam na cidade, viam as forcas, porque elas ficavam em lugares altos, e nada. É exatamente isso que nós acabamos de ler. A noite chegou, o mar começou a empolar-se, e Jesus ainda não havia chegado. Tem muitos de vocês aqui, eu tenho certeza. Eu passei tanto por isso, que estão orando, clamando, aí fazem uma análise do problema e são forçados a dizer: está piorando, o negócio está piorando, o filho está piorando, o casamento está piorando, a família está piorando, a fé está piorando, meu Deus, está escurecendo, as ondas estão ficando pavorosas, e o Senhor, eu já venho orando há tanto tempo, clamando, pedindo, chorando, mas o Senhor ainda não chegou. Esse ainda é a chave. Porque se por um lado o ainda mostra a demora, por outro mostra que ele vem. Porque ainda não chegou é porque vai chegar, amém? Ainda não chegou é porque vai chegar. E Deus não é sádico, Deus ensina. Deus tira Israel do Egito, 435 anos de escravidão, de dor, de sofrimento, de humilhação, e eles saem glorificando, bendizendo a Deus, é uma alegria, sacrificam cordeiros, quando de repente chegam na frente do Mar Vermelho, atrás Faraó, na frente o mar, e para o lado montanhas, para onde ir? Era como se diz, tanto que alguns quiseram voltar, disseram era melhor lá. Deus chega e diz: aquietem-se, está escrito, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, e deu no que deu. Eu não sei exatamente porquê, eu imagino, Deus, no nosso tempo, quase sempre chega na última hora. Talvez para que nós, que somos metidos a bons, não tenhamos a chance de dizer: fui eu. Foi meu braço, eu resolvi. Nós somos assim, a gente pede a Deus, quando Deus responde, a gente ou não crê ou diz que foi a gente. A igreja orou por Pedro, Pedro na cadeia e os irmãos na casa de Maria orando, vigília, jejum. Aí Deus abre os portões automaticamente. Eu quero no céu perguntar se ele já tinha controle remoto, né? Um anjo, Pedro é liberto, vai para a casa de Maria, bate, a doméstica abre. Pedro, é Pedro, sou eu. Aí ela fecha a portinhola, vai lá dentro e diz aos irmãos ajoelhados em oração: Pedro está aí fora. Eles não acreditaram. Deixe de conversa. Nós somos assim. O padre Alberto Roden, gaúcho, já falecido, ele disse: se o oceano coubesse numa concha, não era o oceano. Se o universo coubesse num dedal, ele disse, não era universo. Se Deus coubesse aqui, na minha mente, ele não seria Deus. Deus tem caminhos para a sua vida e para a minha vida que nós nem sequer imaginamos, e depois ainda vamos passar muito tempo pensando.
Jesus não havia chegado. Certamente eles pensavam, Jesus vem de barco, claro. Ele já tinha andado de barco tanto com eles. Ou outra opinião, quem sabe ele está esperando na praia, aí vem Jesus andando por sobre o mar. É o susto que funciona como um tapa no rosto para acordar o indivíduo do marasmo espiritual. Acorda! Cheguei! Eu posso dizer a você nessa manhã, depois de quase 50 anos pregando esse evangelho, tenha certeza de uma coisa: ele ainda não chegou, mas vai chegar. Ninguém investe no Senhor em vão. Jonas foi ao fundo do mar, ele chegou. Daniel foi a uma cova úmida de leões famintos, ele chegou. Sadraque, Mesaque e Abidênego foram a fornalha ardente 7 vezes aquecida a mais, ele chegou. Outros estão à porta da falência, da ruína, ele vai chegar. Agora tem que confiar. Outros estão desesperados com filhos, ele chega, com casamento ele chega, vamos confiar, ele ainda não chegou, o mar engrossou, mas ele vai chegar, e não precisa de barco. Ele vem do jeito que quiser. Mardoqueu, quando viu aquilo, ficou desesperado. Esther resolveu oferecer um jantar. Esther era uma mulher astuta. Ela sabe que comida não é brincadeira, não é? Falou com o marido, que era o rei Assuero, disse: olha, eu queria oferecer um jantar, agora tem uma pessoa que eu não quero que falte. Mas olhe só. Assuero amava Esther, louco por ela, disse: vamos fazer o banquete, vai ser um banquetaço. Agora eu quero que você convide a pessoa que eu faço questão que venha para o meu banquete. Eu não quero que você deixe de convidar. Quem é? Ela disse: Amã, o bandido, o que planejou a morte. Enganou Assuero e tramou o genocídio. Posto o banquete, no meio do banquete, Esther olha para Assuero, era da cultura, e diz: eu queria fazer um pedido. E ele dá a mesma resposta que Herodes deu lá a Salomé: se tu pedires metade, pede até metade do reino que tu levarás. Isso era lei. Salomé pediu a cabeça de João. Aí Esther disse: a promessa está feita? Está feita. Palavra. E ele ainda diz assim: é decreto com anel de rei que não tem revogação. Aí ela conta a história. Interessante é que houve uma noite que Assuero quis dormir e não dormiu. Deu uma insônia daquelas que eu tenho certeza, todo mundo aqui sabe o que é insônia. Não adianta tomar Lexotan, Ancilís, Dormonide, Frontal, chá de camomila, chá de alface, ficar contando cordeirinho, não adianta, quando a insônia chega, chega. E Assuero, desesperado, queria dormir. Imagine naquele tempo, não tinha nada do que tem hoje, para o cara entrar à noite adentro. Ele pediu uma coisa para ler: tragam algo para eu ler. Não tinha nada. É como o Ronaldo Correia, de Campina Grande, o empresário, conheceu Jesus assim, chegou no banco, ele disse: Alexandre, eu estava doido para ler, eu ia ler até lista telefônica. Aí entra um vendedor de Bíblia, ele compra um, ele lê e se converte. Assuero não dormia, os olhos, e ele pede algo para ler. Aí alguém corre e traz o que seria hoje, sabe o quê? Um livro de ata. Imagine, um livro de registros. Era como se você fosse querer dormir lendo aquilo. E fulano propôs, cicrano apoiou, foi posto em votação, fulano teve maioria, entrou em discussão.
Aí ele lê. Quando ele começa a ler, está registrado que no dia tal, no mês tal, houve uma tentativa de assassinato contra ele enquanto ele dormia. Tem o nome dos dois que planejaram. E que ele foi salvo, ele foi poupado, ele não morreu, o rei Assuero, porque um homem chamado Mardoqueu comprou a briga e tirou os outros dali. E ele então, quando lê aquilo, ele não sabia, ele disse: como é possível? Quiseram me matar, e foi esse Mardoqueu que me livrou. O que foi que deram a ele como recompensa? Aí os funcionários disseram: nada, ele não ganhou nada, chama ele. Aí vem Mardoqueu, isto é a essa altura. Mardoqueu entra. Aí Assuero, inteligente, Massênio, ele olha para Amã, o articulador do genocídio dos judeus, e ele diz: Amã, me responda aqui essa pergunta. Quando o rei quer honrar alguém, quando o rei quer exaltar um homem, o que é que ele faz? Está escrito. Aí Amã pensou e disse: é comigo, não tem outro aqui. Aí botou para quebrar. Disse: o rei dá o cavalo real, bota a coroa, o cetro, e manda um grupo de homens e mulheres ao lado do cavalo, gritando, por exemplo: esse é o maior, esse é o maior, esse é o maior. Assuero diz: é assim, disse: então faça com Mardoqueu. Isso chama-se tiro pela culatra. Mandou o indivíduo que queria arruinar o povo de Deus dar o script e ainda colocou como executivo: se é você que vai coordenar. Ainda mais, o primeiro a morrer nas forcas será você. Ele morreu na forca que construiu ao lado da casa de Mardoqueu. O que é que nós estamos dizendo? Parecia tudo perdido, queridos. Os judeus eram escravos, não tinham uma arma contra uma potência, contra um rei determinado, não havia saída. E Deus é especialista em ter saída quando não há saída. E o que era para ser um genocídio, a destruição de uma nação para não sobrar ninguém, terminou com esse povo exaltado, Mardoqueu honrado, Ester feliz e o nome de Deus glorificado. É assim que vai acontecer com você, se você crer. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida, eu assino, tenha certeza, se Deus estiver na sua vida, o que parecia perdido, Deus vai usar quem lhe prejudicou para exaltar você. É por isso que na mensagenzinha da noite eu às vezes acabo dizendo assim: Deus vai usar quem queria lhe ver vestido de trapo para lhe vestir de roupas lindas e desfilar o desfile da vitória, porque a Bíblia é cheia disso. Ontem eu estava conversando, eu quero encerrar com esse exemplo, eu conto em todo cursilho, eu conto isso e não me canso de contar, de uma menina que durante muitos anos, vários anos, foi garota de programa aqui na Zona Sul. Ela disse a mim: eu tinha a cama que eu quisesse, eu só não tinha a minha cama, meu leito. Ela e as amigas tinham uma casa aqui em Boa Viagem, onde elas se produziam, se maquiavam, se perfumavam, e daí saíam para a vida. Elas atendiam os hotéis de luxo da Orla. E numa sexta-feira à tarde, essa menina voltou do quarto programa daquele dia. Tomou um banho, trocou de roupa, maquiou-se, perfumou-se, e uma amiga olhou e disse: onde é que você vai tão linda?
Você está muito bonita, para onde é que você vai tão arrumada? Ela disse, eu vou para o encontro de jovens com Cristo da igreja episcopal. Aí a outra caiu no choro, soluçava de chorar. E ela disse, espera aí, o que foi que eu disse? O que é que eu disse para você ficar desse jeito? E a outra em soluços disse, é que agora eu sei que você não volta nunca mais para cá. Ela disse, você está louca. Eu vou para um fim de semana diferente, um programa diferente. Segunda-feira eu estou aqui, minha filha, e a vida continua. Já são 11 anos, ela nunca mais voltou. Não só não voltou, como trouxe várias. Casou no civil, vai casar no religioso. Quer que eu e Dom Paulo façamos o casamento dela, e nós vamos fazer com muita alegria. Eu digo a ela, você é um troféu de Deus. E ela fazia na Trindade comigo, e num dos gabinetes ela chorando disse, bispo, Jesus fez 4 coisas na minha vida que homem nenhum no planeta Terra faria. Eu perguntei quais, ela disse, primeiro, o meu amor próprio, porque eu não gostava mais de mim. Eu disfarçava, com histerias, com gargalhadas, mas hoje eu me amo porque eu sou filha de Deus. Segundo, disse-me ela, Deus restaurou o meu nome, porque eu trabalhava com um nome falso na noite. Hoje o meu nome é respeitado. Terceiro, disse ela, Deus restaurou o respeito da minha família por mim, porque quando eles descobriram a vida que eu levava, eu fui execrada. Fui tida como morta. Hoje eu sou conselheira da minha família. E lágrimas desceram do rosto. E ela disse, em 4º lugar, bispo, Jesus restaurou a minha sensibilidade de mulher, de fêmea, que eu perdi na vida que eu levava. Me apresentou o marido dela, menino alegre, feliz, toca guitarra numa igreja, ela se preparando para se ver a Deus. E um dia eu perguntei, quando foi que as coisas aconteceram? Quando foi que você percebeu? Ela disse, sabe, muitas vezes eu dizia, é a última vez. É hoje e acaba. Nunca mais eu faço. Eu juro que essa foi a última. Ela dizia, 2 dias depois eu estava na mesma. Até que um dia eu bati na mesa e disse a Deus, eu não sabia nem quem era Deus, mas eu olhei para o alto e disse, agora vai ser do jeito que eu quero. Nasci para isso, sou assim, desisto. 2 dias depois conheceu Jesus. Ontem eu conversei um pouco com ela por mensagens, disse, vá lá no culto amanhã de manhã. Ela disse, eu vou. Mas não, depois me disse, eu não posso ir porque o meu marido toca guitarra e vai tocar no Verbo da Vida e eu vou com ele. Digo, faz muito bem. E ela decidiu também, a partir de agora, não dar mais esse testemunho, porque é difícil para um marido ouvir essa história. O que é que eu quero dizer com isso, queridos? Jesus ainda não havia chegado, mas chegou. Vai chegar na sua vida, no seu problema. O que ele faz, às vezes, é isso que eu disse, é nos deixar sem armas, para que a glória seja 100% dele. Nos desabilitar, para que o maior de todos os milagres que a Bíblia mostra aconteça, você seja proclamado Filho de Deus em Cristo Jesus. Portanto, não desanime, insista, está mais perto do que você pensa. Ainda não chegou, mas esse ainda significa vai chegar. Porque quem ainda não chegou, vai chegar. Deus abençoe e vamos segurar, me permitam, o ditado da peteca. Não deixe cair, porque ele vem aí. Amém.